4 cidades da região estão em estado de alerta. Em Maria da Fé, a situação atingiu o pior nível, 12%. Em Passa Quatro, 14%. Caldas, 17%. E em Pouso Alegre, o índice ficou entre 15% a 20%. O meteorologista explica que, apesar dos danos que o tempo seco pode causar durante este período, é normal que a umidade relativa do ar fique baixa. É que nessa época tem uma predominância de massa de ar seca, né, na região nossa, que estende agora do final do inverno nosso até o início da primavera. Então essas massas de ar seca e mais a falta de chuva, que nessa época chove um pouco menos, aí agrava essa condição de umidade relativa um pouco menor. Segundo a OMS, quando a umidade está abaixo de 30%, é considerado estado de atenção. Entre 19% e 12%, estado de alerta. E abaixo deste número, estado de emergência. A baixa umidade contribui para a concentração de poluentes, piorando a qualidade do ar, afetando a saúde da população. De acordo com a doutora Salete, o sistema respiratório é o mais prejudicado. As pessoas que possuem doenças como bronquite e rinite podem ter o estado de saúde ainda mais agravado. Quando existe essa baixa umidade, as secreções normais que a gente tem no nariz ficam mais ressecadas, ficam mais difícil a limpeza, né, dessas secreções, a limpeza normal pelos mecanismos normais do nariz. Aí com isso, acumulando mais secreção, irrita mais e atrapalhando a via respiratória alta, aí com isso fica mais propenso também a ter problemas na via respiratória mais baixa, que é o pulmão, né? Aí também pode ficar mais propenso aos episódios de bronquite. Algumas medidas são capazes de minimizar os impactos do tempo seco. A maneira realmente eficaz da gente combater, né, a secura, né, a falta de umidade é se hidratando, tomando água. E também a gente tá hidratando o nariz também. A gente está usando muito soro fisiológico, até na própria seringa, jogando no nariz. E lavar e hidratar o nariz principalmente, para prevenir que venha todas as consequências, né, dessa baixa umidade. Assim como nosso organismo, as lavouras também sofrem com o tempo seco. A cultura de morango, por exemplo, apresentou queda de quase 50% na produtividade. Caiu de 50 mil hectares plantados para 35 mil hectares. A cadeia produtiva vem diminuindo muito a produção em questão de massa verde, de vegetação, e nós sabemos que todo o ambiente ele para produzir, tem que produzir fotossíntese para nós termos mais matéria verde, para nós termos açúcar na fruta. Então isso aí, a falta de umidade e essa temperatura faz com que a quebra na produção seja muito acentuada. Orlando explica que a falta de chuvas agrava ainda mais a situação. No caso da produção, a produtividade do morango ela cai de 50 mil quilos por hectare para 35 mil quilos. O morango ele não consegue ter um fruto tão doce, porque nós temos que 95% é proveniente de água. E essa umidade relativa faz com que a planta crie um microclima e esse açúcar seja absorvido através da maior maneira possível. Não só na respiração, como na absorção através das raízes. E essa falta de umidade acarreta o prejuízo. E as previsões não são boas. Pela gente ver a plana previsão desses próximos dias, né, usando a estação meteorológica, as previsões que está no site, inclusive, né, a gente vê que é uma tendência de manter essa condição que está. Esperamos que as frentes frias, como eu comentei com você, sejam um pouco mais intensas e consiga mudar esse quadro.